Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro e você está no canal Desenho com História, onde nós falamos sobre desenho, ilustração e história da arte, sempre com um olhar cristão. Recentemente eu comecei a pesquisar em alguns sites sobre desenho, ilustração, arte, artes visuais e tudo mais, notícias sobre o mundo da arte para me manter informado, e eu decidi criar uma série de vídeos daqui para frente para que a gente possa sempre comentar sobre o que está acontecendo no mundo das artes. E aí, fazendo algumas pesquisas e visitando alguns sites aleatórios, cara, eu vi uma notícia que me chamou bastante atenção e é bem divertida até. Eu não sei quantos de vocês já brincaram com Lego. Aqueles bonecos também, mas aqueles bloquinhos que você vai montando e tudo mais. Mas simplesmente eu descobri que o Lego, eles fizeram uma série de montagens, né, dos brinquedos deles, em que eles se inspiraram em obras de arte. Veja só, que legal. E aí eu queria compartilhar com vocês porque a Lego ou Lego, não sei dizer, eles fizeram uma versão da pintura O Beijo, de Gustavo Klimt. E eu achei muito bacana, porque ao mesmo tempo que você brinca, você aprende um pouquinho sobre a história da arte. Então aqui a notícia do site ArtRef diz o seguinte: essa versão de O Beijo, de Gustavo Klimt, ele foi feito, né, pela empresa Lego, e é uma linha dedicada à arte, como eu já havia falado, em parceria com o Museu Belvedere. Que loucura, velho. Eu fico imaginando aqueles quebra-cabeças que a gente, sei lá, 5.000 peças, 10.000 peças. Tem gente que tem paciência pra caramba. E eu acho que é bem divertido também você fazer essas brincadeiras. Mas imagine agora você fazer uma brincadeira com Lego de 4.000 peças. Caramba, deve demorar muito tempo para você terminar de montar esse negócio. E aí foi o maior produzido já pela marca, inspirado em uma pintura. E aí o objetivo principal da empresa Lego, quando eles fizeram se inspiraram nessa peça em específico, né, a pintura O Beijo, de Gustavo Klimt, foi preservar a riqueza ornamental, os padrões geométricos e as características dos tons dourados utilizados pelo artista. Só que diferente da versão original da pintura, que é uma pintura bidimensional, aqui a gente tem um brinquedo, né, que é tridimensional. E aí a gente faz um link com a escultura. É legal porque você pode caminhar pela obra. Você vê altura, largura e profundidade. Você consegue ver diversos ângulos do mesmo objeto. Enquanto que no desenho, na pintura, uma obra bidimensional, você só vê altura e largura. Na obra tridimensional, você consegue ver outros aspectos que é impossível quando se relaciona uma pintura, um desenho, uma fotografia. Então, isso daí foi uma das coisas bem legais que o Lego proporcionou ao fazer essa adaptação da obra de arte em um brinquedo inspirado em uma obra de arte. Ele tem um manual, né, que você tem lá o manual, mas também conta com instruções em 3D que você pode baixar pelo aplicativo. Então, cara, deve ser muito legal fazer essa montagem desse brinquedo. Para quem gosta aí dos quebra-cabeças, eu acho que vai ser um excelente passatempo para você fazer com sua família. O resultado final desse brinquedo, ele tem 60 centímetros por 54, pode ser colocado na parede quando você terminar de montar o brinquedo. É um pouco diferente da pintura original, que possui 1,80 m por 1,80 m, mas preserva as características originais da pintura em questão. E aí eu peguei algumas curiosidades também da obra original do Beijo, do Gustavo Klimt. A gente vê que ela, vendo algumas curiosidades aqui sobre a pintura, ela foi feita entre 1907 e 1908. É uma das obras de arte mais icônicas da história da arte, então sempre que a gente vê um livro de história da arte, a gente se depara com essa pintura. E assim, vendo aqui a imagem da obra, eu acho muito interessante porque o Gustavo Klimt, ele se inspirou bastante na arte bizantina, né? Porque se a gente para pensar que a arte bizantina tem muito essa coisa do dourado e tudo mais, tem até um nível de sofisticação e tudo mais, aquela coisa que lembra o céu, e tem uma aura diferente, né? O dourado, ele mexe com a gente.
mas nessa obra em específico ele meio que isola as duas figuras no centro da imagem. E analisando aqui, por exemplo, o homem e a mulher. O homem, ele é estruturado com blocos retangulares, formas rígidas de preto, branco e prata. Isso evoca a solidez, força e o princípio masculino, vejam só. Bem interessante, eu não tinha esse conhecimento sobre esses detalhes, mas eu achei muito interessante. E a mulher, por outro lado, ela tem elementos mais, como é que eu posso falar? Mais delicados. A gente tem uma coisa um pouco mais ornamental, tem os círculos, os florais e tudo mais, e essas curvas elas remetem à delicadeza, fertilidade e à maternidade. E aí esse quadro ele retrata um casal sendo abraçado, né, num prado de flores, sendo abraçado não, se abraçando, né? E aí é uma obra muito bonita, com padrões geométricos para simbolizar as energias femininas e masculinas, como a gente acabou de falar. E ele tem meio que um simbolismo que ele tenta refletir vamos dizer assim, o amor universal. Tem todo esse simbolismo por trás da obra de arte. É uma pintura bem interessante, é uma pintura legal, bonita. Essa obra faz parte da fase dourada do Klimt e é um símbolo do Arte Nouveau, que tem na figura feminina uma das suas grandes representações, né? A gente sempre vê na Arte Nouveau figura feminina. E, cara, olha só o nível de detalhe que os caras conseguiram transformar num brinquedo do Lego, né? Então, ficou bem legal esse resultado. Mas você se engana se o Lego parou por aí, porque na verdade, como essa é uma linha de arte, eles já tinham feito outros brinquedos de montar, né? Nesse estilo do Lego, meio que quebra-cabeça, vamos dizer assim, inspirado em outras obras de arte de grandes artistas também, como por exemplo a obra Girassóis, do Vincent van Gogh, que foi feita em parceria com o Museu Van Gogh, e Ponte sobre um Lago de Nenúfares, de Claude Monet, desenvolvido em colaboração com o Metropolitan Museum of Art, de Nova York. E a gente também tem outros trabalhos artísticos que foram transformados em brinquedo pela empresa Lego, como por exemplo a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, a Grande Onda de Kanagawa de Katsushika e Love de Robert Indiana. Então a gente vê que outras pinturas também foram transformadas nesse brinquedo de montar e tudo mais. E cara, eu agora fiquei curioso. Quem sabe um dia eu tenha a oportunidade de fazer uma dessas montagens ou de quebra-cabeças ou então com Lego, brincando um pouquinho também sobre a história da arte. Eu acho que se eu fosse levar para meus alunos, se eu estivesse dando aula de artes, eu tenho certeza que eles iam achar muito massa fazer estudar vendo as obras de arte e brincando ao mesmo tempo, né? Mas aí, o que é que você achou? Eu queria saber sua opinião. Lembrando sempre que a gente pegou essa referência dessa reportagem do site ArtRef e tem várias notícias bem legais lá e eu achei realmente muito bacana. O que é que você achou? Você brincaria disso daí? Passaria algumas horas, minutos aí tentando quebrar a cabeça para ver se a gente consegue montar esse brinquedo? Ou não? Você acha que isso daí é para coisa de criança e já passou essa fase? Deixa aqui nos comentários, a gente se vê numa próxima e fiquem todos com Deus. Um abração. Até mais.